A minha tradução é a NVI. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Diz assim: no outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita, qual era o lado da mão? Era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curar no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando, e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e vem para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Versículo 10. Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Ela foi? 11. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si e o que poderiam fazer contra Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e o salmista vai dizer, meu Pai, que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, mortifica minha carne e vivifica meu espírito. Coloca meu espírito para governo e minha carne subjugada. Senhor, que eu venha ministrar a Tua palavra para o Teu povo, e que o Teu povo, meu Pai, venha receber de Ti, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu também te peço, Pai, coloca os Teus anjos ministradores em cada canto dessa igreja. Coloca os Teus anjos guerreiros. Por quê? Porque eu quero profetizar que como ela entrou aqui, ela vai sair diferente. Se essa pessoa entrou aqui enferma, ela vai sair daqui curada, porque o Senhor é um Deus que restaura. Se essa pessoa entrou triste, ela vai sair daqui alegre. Se essa pessoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, entrou aqui cativa, ela vai sair liberta para a honra e glória do Teu santo nome. Você que acredita nisso, diga glória e bate palma para Jesus. Quero ministrar a palavra de hoje com o seguinte tema: o Deus que restaura. E eu já quero profetizar que haverá restauração de Deus para sua casa, para sua família, para os seus negócios. Quantos acreditam nisso? Esse texto, a qual acabamos de ler, fala acerca do homem da mão atrofiada. E esse texto, nós encontramos também em outros evangelhos. Nós encontramos ele em Mateus, no capítulo 12, a partir do verso de número 9. Nós também encontramos ele no livro de Marcos, no capítulo 3, e nesse a qual acabamos de ler, que é Lucas capítulo 6. E eu preferi o livro de Lucas, por quê? Porque Lucas, ele é detalhista. Lucas, ele conta uma narrativa com detalhes. Por quê? Porque ele é o único que vai dizer qual é o lado da mão que estava atrofiada. E isso é muito relevante. E o lado da mão que estava atrofiada, ele vai dizer que é o lado da mão? É o lado da mão? E o lado da mão direita, ela é muito relevante. Por quê? Porque olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 16. Olha o que o homem mais sábio do Antigo Testamento, a saber Salomão, vai dizer em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 16. A longa vida se encontra na sua mão direita, na mão esquerda riquezas e honra. Ou seja, a mão esquerda está riquezas e honra. Repita comigo: mão esquerda, riquezas e honra. Mão direita, longanimidade de vida, ou seja, vida longa. E o homem que estava com a mão atrofiada era o homem da mão direita, ou seja, aquilo que representava a vida, aquilo que representava a longevidade de vida. Ou seja, aquele homem poderia ser rico, poderia ter honra, só que não adianta nada ter riqueza na terra, ter honra na terra, se a riqueza dele não pode comprar a cura que ele tanto precisa. Eu vou repetir de novo. Às vezes você pode estar se perguntando, mas pastor, ser rico não é bom? É muito bom, e eu quero profetizar que você vai ser rico, mais do que já é, em nome de Jesus. Só que olha para cá, não adianta ter riquezas, se com o dinheiro que você tem, pode comprar a melhor cama, só não é capaz de comprar o sono do justo. Com a riqueza, nós somos capazes de comprar a melhor aliança, a aliança mais cara que estiver, só não somos capazes de comprar o amor. Quem está entendendo isso aqui?
Com o dinheiro, a gente pode comprar o melhor remédio que possa existir na face da terra. Talvez o remédio mais caro que estiver no mundo. Só não pode comprar a cura que tanto precisa. Aquele homem poderia ter riquezas e honra. Só não tinha a cura que ele tanto precisava, mas ele estava num culto certo. Ele estava num ambiente certo. Por quê? Porque o ambiente a qual ele estava ali, Jesus estava lá. Deixa eu falar para você, irmão, você não veio em vão hoje aqui. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele, fala para ela, você veio hoje no culto certo. Fala com autoridade, com fé, você veio hoje no culto certo. Quantos acreditam nisso? Só que antes de Jesus ele entrar em uma sinagoga, porque a Bíblia diz que o ministério dele vai começar com 30 anos. Só que com os 12 ele já estava no templo. Só que com os 30 ele começa seu ministério. Diga amém. E com os 30 ele vai começar ali a entrar na sinagoga. Por mais que ele já fazia alguns milagres do lado de fora, ele ainda não tinha recebido nenhuma oportunidade na sinagoga. Por quê? Porque era dirigido pelos dirigentes. Jairo era um desses dirigentes. E certo dia ele vai receber uma oportunidade, a primeira oportunidade de Jesus. E quando ele recebe uma oportunidade dentro de uma sinagoga, a sinagoga é um local de adoração, é como se fosse uma igreja. Diga amém. Quando ele recebe, ele vai pegar um pergaminho aonde está escrito que hoje nós encontramos na nossa Bíblia Isaías 61. Porque hoje é tudo detalhado, é tudo certinho. Naquele tempo não era assim. Hoje nós temos a Bíblia com a epígrafe do texto, que é o tema central, com o capítulo, com o versículo, tudo bonitinho. Só que naquele tempo não era assim. Por quê? Porque naquele tempo era tudo separado. Existia a Torá. O que é a Torá? É o Pentateuco, que vai de Gênesis ao Deuteronômio. E também existia ali o livro de Salmos, que eram os rolos, os pergaminhos, ou então chamado volumes. E também existia um livro que era separado, que era o livro do profeta Isaías, aquele que profetizava sobre o Messias. E quando ele recebe a oportunidade, ele vai abrir em um rolo que ninguém costumava pegar, que ninguém costumava abrir. Por quê? Porque naquele tempo, quando era se dada a oportunidade para os doutores da lei, para os mestres da lei, era falado acerca das leis, das 613 leis, era falado sobre a Torá, sobre o Gênesis, sobre a criação, quem está entendendo? Só que quando Jesus pega, ele já pega fazendo algo diferente, ele pega algo que geralmente não é lido, não é ensinado, e ele pega exatamente que hoje nós encontramos na nossa Bíblia, Isaías 61, que vai dizer, essa é a primeira oportunidade de Jesus. Isaías capítulo 61, verso de número 1, vai dizer assim, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, versículo de número 3, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados cavalo de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Quando Jesus ele recebe a primeira oportunidade, ele lê esse texto. E quando ele está lendo, ele fala para o povo, hoje essa palavra que o Isaías profetizou se cumpre através da minha vida. Aí quando ele fala isso, o povo começa a olhar um para o outro, Davi. Começa a olhar um para o outro e falar, cara, esse cara é diferente. O que sai dele tem autoridade. Por quê? Porque o povo costumava a um tipo de ensino que era sobre a criação, que era sobre a lei. Só que agora ele está pegando o livro do profeta Isaías e falando, hoje esse dia se cumpriu. E no lugar da sua humilhação vocês terão dupla honra. Eu vou repetir de novo, porque só quem entendeu, no lugar da sua humilhação vocês terão dupla honra. Quando ele terminou de falar isso, o povo, cara, esse cara é diferente. Esse cara, o que fala, sai a autoridade dos lábios dele. E como o povo viu que era um cara diferente, o povo falou, tem que chamar ele de novo. Tem que chamar esse cara para ministrar de novo. Aí o dirigente chama ele de novo. Só que na segunda oportunidade de Jesus já acontece algo diferente.
A Bíblia vai dizer lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 31, a segunda oportunidade de Jesus. E aqui acontece outra coisa. Por quê? Porque aqui na primeira oportunidade, Jesus apenas ensina e o povo fica admirado. Só que na segunda oportunidade dele, já acontece algo diferente. Por quê? Porque aonde Jesus está, algo diferente acontece. E quando ele começou, na segunda oportunidade dele, ensinar, ministrar, aconteceu algo aqui. O quê? Um demônio se manifestou. Se manifestou na boca de um homem e começou a falar: o que queres conosco, filho do Deus Altíssimo? Vieram nos atormentar antes do tempo. Aí Jesus vai fazer duas coisas. Vai fazer quantas coisas? Vai mandar ele calar e vai mandar ele sair. Por quê? Porque aonde Jesus está falando, os demônios têm que ficar quietos. E a segunda coisa que Jesus vai falar: vai embora. Então aqui, nessa segunda oportunidade de Jesus, já aconteceu algo sobrenatural. Por quê? Porque na primeira ele ministrou. Só que agora Jesus está ministrando e expulsando os demônios. Aí o povo vai olhar novamente e vai dizer: cara, eu falei para você que ele tem autoridade. Isso aqui não é normal acontecer. Ele mandou, o demônio saiu na hora. Esse cara tem poder e autoridade. Sabe o que é interessante aqui, irmão? É que Jesus em nenhum momento está dizendo que tem autoridade. Por mais que ele tem toda a autoridade, diga amém. Só que em nenhum momento ele está dizendo que tem. O povo que está falando que ele tem. Por quê? Porque o povo sabe e reconhece quem tem e quem não tem, quem é e quem não é. Não precisa dizer que tem autoridade. Quem está entendendo isso aqui? Então, qual que foi o resumo dessa oportunidade aqui de Jesus? O povo começou a falar: chama ele de novo. Por quê? Porque ele é diferente. E aí que nasce Mateus capítulo 12, versículo 9, Marcos capítulo 3 e o texto a qual acabamos de ler, que foi Lucas capítulo 6, a partir do verso 6, que fala sobre o homem da mão atrofiada. E aqui, na terceira oportunidade de Jesus, a Bíblia diz que vai estar uma multidão. Por quê? Porque o povo já ouviu falar acerca dele, que ele pregava, tinha autoridade, expulsava os demônios, curava os enfermos. Então tinha uma multidão. Então, como havia uma multidão, existia dois tipos de pessoas. Existia quantos tipos de pessoas? Tá bom, mas pode melhorar. Existia quantos tipos de pessoas? Dois. Aqueles que foi para observar o que Jesus ia fazer, e aqueles que foram para adorar o nome dele. Por quê? Porque você tem que entender, irmão, que um ambiente religioso sempre vai existir esses dois tipos de pessoas. Aqueles que vão para glorificar o nome dele, mas também aqueles que vão para observar, para ver o que acontece. Porque um exemplo, eu sou pastor, diga amém. Pela graça e pela misericórdia de Deus, se eu de 10 coisas, 9 eu acertar e 1 eu errar, o observador vai lembrar só daquilo que eu errei. É assim ou não é? Vira para o irmão que está do seu lado, fala assim com carinho e com respeito: de qual grupo você faz parte? Fala para ele, fala para ela: os que veio para adorar ou os que veio para observar? Eu estou diante de um povo que veio para adorar o nome dele. Então, se você veio para adorar, faça barulho que o diabo não gosta. Eu vou encerrar. Aí, como Jesus, ele sabia o que o povo pensava. Por quê? Porque Jesus é 100% humano, mas também é 100% Deus. Ele é onisciente. O salmista vai dizer em Salmos de número 139, verso de número 4, que antes que houvesse alguma palavra na minha língua, tu conheces inteiramente, ó Senhor. Ou seja, ele é aquele que sonda os corações. Ele é aquele que sabe os nossos pensamentos antes mesmo da gente falar alguma coisa. Então ele já sabia o que os fariseus estavam pensando acerca dele. Aí ele vai olhar para o homem que estava no canto, com a mão atrofiada, e vai falar: levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e vem para onde? O meio ao qual Jesus se refere aqui é o altar. Por quê? Porque naquele tempo, o altar não é como vocês estão vendo aqui. Ele era colocado no meio. Terça, quem veio viu essa pregação, foi forte. Era colocado no meio. E o meio naquele tempo era chamado de pimba. Pimba significa púlpito de madeira. E ali era ensinado acerca do reino de Deus. Ali era o meio, era o altar. Então quando Jesus fala: vem para o meio, em outras palavras ele está dizendo: vem para o altar. Enquanto aquele homem vinha para o altar, Jesus começou a falar indiretamente para os fariseus, a fazer uma pergunta: o que é permitido fazer no sábado? O bem
ou mal? Salvar a vida ou destruí-la? Só que todo mundo ficou quieto. Todo mundo ficou em silêncio. Aí ele vai olhar para o homem e vai falar: estenda a mão. Só que a mão daquele homem estava atrofiada, estava enfermo. E na hora que ele foi para o meio, Jesus podia falar assim: seja curado. E aquele homem fosse curado, sim ou não? Porque ele tem autoridade para isso. Só que Jesus não está dizendo seja curado, ele está falando estenda as mãos. Por quê? Porque a cura que aquele homem recebeu não foi no momento que ele chegou no altar, foi no momento que ele se posicionou e veio para o meio, e veio para o altar. Ou seja, todas as vezes que nós se posicionamos em Deus, mas também não é apenas só se posicionar, mas obedecer os comandos dEle, os princípios dEle, algo sobrenatural acontece na nossa vida. Às vezes algo não aconteceu ainda na sua vida, por quê? Porque você pode até ter se posicionado, só que não adianta se posicionar e quebrar princípio. Por quê? Porque não vai ter como ter milagre da parte de Deus. E aquele homem, ele não só posicionou, como também ele obedeceu uma ordem, ele obedeceu um princípio. Jesus falou: vem para o meio, e ele foi. Aí Jesus vai dizer: estenda as mãos, e as mãos daquele homem foi restaurada. E a palavra restaurada significa voltar ao sentido original. Ou seja, aquele homem, ele não nasceu daquele jeito. Aquele homem, ele não nasceu com aquela atrofia, com aquela paralisia. Algo aconteceu. Algum acidente aconteceu, ou até mesmo às vezes alguma quebra de princípio para ele ter ocasionado aquilo lá. Só que naquele dia ele tinha ido no culto certo. E eu quero profetizar que você não veio em vão hoje aqui. E eu quero profetizar que aquilo que estava paralisado na sua vida vai ganhar movimento hoje. Eu estou dizendo para você, irmão, se você pregava, não prega mais, vai começar a pregar a partir de hoje. Se você, meu irmão, tinha uma enfermidade e você não nasceu assim, se prepara para receber a cura aqui hoje. Quantos acreditam nisso? Então se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero finalizar essa ministração mostrando o verso de número 11 para você. Do mesmo capítulo que começamos, Lucas capítulo 6, versículo de número 11. Então olhou para todos os que estavam à sua volta. Versículo 11. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: o que Jesus vai fazer na sua vida? Vai ser a restauração completa. E quando o inimigo vê os seus negócios restaurados, fala com autoridade, a sua empresa restaurada, a sua família restaurada, o inimigo vai ficar furioso. Quantos acreditam nisso, irmão? Então mantenha a sua fé agora em Deus, mentaliza a área que está atrofiada da sua vida, porque eu quero chamar o nosso profeta aqui no altar, o pastor Wellington, ele vai estar orando por nós, amém? Receba ele com uma salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia. Quantos recebem essa palavra? Quantos estão preparados para viver esse tempo de restauração? Às vezes tudo que nós precisamos para viver o tempo da restauração